declaro aberta a sessão da Câmara Criminal, a primeira sessão do ano 2018, dia 9 de janeiro. E eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. Alguma observação? Desembargador Saraiva, desembargador Gilson. Aprovada. Expediente algum, Ana? Não há, excelência. Não há expediente. Leitura de acórdão tem algum, desembargador Saraiva? Desembargador Gilson? Não, tenho não. Também não tenho. Iniciamos então os julgamentos. E na extra pauta, primeiro aí na minha ordem, na ordem cronológica, o 2017-19-810, disto 1, em que é impetrante Dr. Arthur Ricardo Roque Celestino de Souza, paciente Francisco Moésio Oliveira, autoridade coatora, juiz de direito do terceiro juizado civil da comarca de Mossoró. Aqui era o plantonista lá à época. E voto aí disponibilizado. O paciente ele foi preso em flagrante, teve a sua liberdade condicionada ao pagamento de fiança. Ele efetuou o pagamento e para que se fosse cumprido o alvará de soltura lá na primeira instância, teve a necessidade de que o juízo lá da comarca de, deixe-me ver aqui, de Santana do Matos, que era o plantonista, encaminhasse a ordem de soltura lá para o juízo lá da comarca de Mossoró. E o de Mossoró, quando recebeu, disse que não iria resolver a questão porque não seria matéria de plantão. E aí ele fez uso do habeas corpus, a desembargadora plantonista aqui, desembargadora Judite, concedeu, deferiu a liminar, e eu estou aqui ratificando em harmonia com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça. Como voto? Acompanho. Desembargador Gilson, também julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo é o HC 2017-19-992, disto 1, impetrante Gliciane Patrícia de Souza, paciente Daniel Vidal da Costa, autoridade coatora, juiz de direito da terceira vara da comarca de Pau dos Ferros. E aqui, paciente acusado da prática de roubo, pretensão de relaxamento da prisão preventiva, alegação de fundamentação genérica, que não vejo como prosperar. Eu, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem. Desembargador Saraiva também, desembargador Gilson também, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O terceiro é o HC 2017-20-571, disto 2, impetrante Bartolomeu Fagundes de Lima, paciente Erivan Leandro Barbosa, autoridade coatora, juiz de direito da vara única da comarca de Goianinha. E aqui o paciente acusado da prática de homicídio qualificado. Eu estou suscitando aqui de ofício um preliminar de não conhecimento por ausência de prova pré-constituída quanto à alegação de que teria fundamentação genérica o decreto preventivo. E quanto ao excesso de prazo alegado, a instrução criminal já foi encerrada, então eu não vejo como prosperar a referida alegação. E em harmonia com a 11ª Procuradoria de Justiça, eu conheço e denego a ordem. Também, senhor. Também. Julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O quarto é o HC 2017-2764, disto 4, impetrante Magna Martins de Souza, paciente Anderson Felipe de Souza Firmino, autoridade coatora, juiz de direito da 4ª Vara Criminal da comarca de Natal. E neste, uma alegação de excesso de prazo, a sentença já foi proferida e, por conta disso, resta prejudicada a impetração. Eu
Exatamente. Estou julgando prejudicado, desembargador Saraiva Sobrinho. Prejudicado. Também. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O quinto, aí na ordem cronológica, é o HC 2017-20-379, distrito 4, impetrante Alexandro Souza, paciente Wanderson Ferreira de Brito, autoridade coatora, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Parnamirim. E neste, o HC utilizado como sucedâneo recursal, que importa no não conhecimento, e ainda assim eu analiso a possibilidade de concessão da ordem de ofício, que não vejo possível, de modo que eu não conheço do URIT, acolhendo a preliminar aqui de inadequação da via eleita suscitada pela 68ª Promotoria de Justiça em substituição à 4ª Procuradoria. Acompanho, Vossa Excelência. Também. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Sexto. Posso seguir aqui? Pode. Sim. O sexto é o HC 2017-20-143, distrito 9, impetrante André Luiz de Medeiros Justo, paciente Edson Gonçalves de Macedo, autoridade coatora, juiz de direito da Vara Única da Comarca de Parelhas. E neste, tenho aqui preliminares de não conhecimento do URIT quanto aos pleitos de reconhecimento da detração penal e liberdade provisória, fundada na ausência dos requisitos para manutenção da custódia cautelar do paciente, utilização da ação como sucedâneo recursal, inadequabilidade, inexistência de prova pré-constituída. E esta é a matéria preliminar. No mérito, o que resta é uma alegação de excesso de prazo que vejo superada em face da sentença já haver sido proferida, restando prejudicado neste aspecto a presente ordem. É como voto, o desembargador Saraiva Sobrinho acompanha, o desembargador Gilson também, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O sétimo, ainda na minha relatoria, é o HC 2017-20-904, distrito 0, em que é impetrante Dr. Alisson Oliveira da Nóbrega Magalhães, paciente Francisco de Assis Lerles da Nóbrega Neto, autoridade coatora, juiz de direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal. E neste, paciente acusado da prática do crime de tráfico de drogas, pretensão de concessão da liberdade provisória ou aplicação de medidas, ou ainda que condicionada a aplicação de medidas cautelares diversas, que eu não vejo como prosperar, de modo que conheço e denego a ordem em harmonia com o parecer ministerial. Também, senhor. Acompanho. Julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. O oitavo é o HC 2017-20-089, distrito 1, em que é impetrante Wagner Dantes Bezerra, paciente Luanderson Assunção Alves, autoridade coatora, juiz de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Natal. E neste, eu estou concedendo a ordem em consonância com o parecer da 17ª Procuradoria de Justiça. O paciente tem 22 anos de idade. A sua prisão se deu em razão de ter sido ele pego com a quantia de 18,9 gramas de maconha e R$ 58,80 em dinheiro fracionado. E na sua fundamentação disse Sua Excelência que a prisão se deve em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública, já que, abro aspas, a prática do tráfico e comércio de substâncias entorpecentes é suficiente para prejudicar a ordem pública, requisita autorizador do decreto da custódia preventiva. Fecho aspas. Na minha visão, certamente decisões como essa contribuem para o caos do nosso sistema penitenciário. O paciente tem apenas 22 anos de idade, é primário. Eu acompanho Vossa Excelência. Não existem indícios de participação em organização criminosa.
Não há, portanto, qualquer elemento concreto relatado pela autoridade coatora que permita a conclusão de que solto o paciente possa volta a delinquir ou ameace a ordem pública. Então, eu concedo a ordem condicionada às cautelares diversas do inciso 1 e 4 do artigo 319 do CPP. É como voto o desembargador Gilson, também julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O nono e último na minha relatoria é o HC 2017-20-614, dígito 7. O impetrante é Dr. João Cabral da Silva, paciente identificado aqui com DFM. A autoridade coatora é o juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Natal, e eu estou conhecendo e denegando a ordem, e tem uma pretensão de desmembramento do processo, que não foi objeto de discussão na origem, então eu não conheço nessa parte. E com relação à prisão preventiva, diz haver excesso de prazo, que eu também não vejo configurado. E ainda questiono os fundamentos. O paciente é acusado de incendiar 8 ônibus aqui na cidade de Natal, participação em organização criminosa, então tudo isso Denego, senhor presidente. bem relatado. Participei desse processo para não assinar na origem, exceto na vara criminal. Não, mas aqui não há necessidade, é em consonância com o parecer ministerial que já foi manifestado nos autos. Então, o desembargador Gilson, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Eu encerrei a minha demanda aqui de HC, desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu tenho em mesa o HC número final 27682, Magda Martins de Souza e Francisco Saulivan Correia, impetrante e paciente respectivamente, uso de tráfico de entorpecente e porte de arma de fogo com numeração raspada. Estou dizendo que a custódia cautelar é estrada de decisão bem fundamentada, etc, de sorte que eu conheço e denega a ordem em consonância com a 7ª Procuradoria de Justiça. Eu acompanho o desembargador Gilson também, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, senhor presidente, tem como impetrante Romualdo Barbosa de Macedo e paciente de Janilson de Souza Rodrigues, cuja espécie de homicídio simples, cuja segregação cautelar se acha lastreada em decisão assaz fundamentada na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. E eu estou fuga do distrito da culpa, perigo libertado, neste constitucional ilegal, também conhecendo e denegando, senhor presidente, em consonância com a 6ª PJ. Acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson. Seguinte, senhor presidente, o Julgado à número unanimidade, 3. É o HC 2017-20-6226. O terceiro, desembargador Saraiva Sobrinho. O terceiro, senhor presidente, é o número final 333, dígito 0. Paciente Erinelso Barbosa, impetrante Alan Cleito Pereira de Almeida, trata de crime de roubo majorado, paciente condenado em regime semiaberto, prisão preventiva mantida, incompatibilidade da custódia com o regime fixado, necessidade de adequação, ratificação da liminar deferida, constante legal evidenciado, precedente desta corte, ordem conhecida e concedida, só ratificando a liminar, mudando o regime. Acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson, também julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Senhor presidente, o seguinte é o de número 4, 09088, número final, impetrante Davi Isaac Pereira e paciente Everton Souza da Silva e Matheus Vinícius Oliveira Dantas. Crime de posse e porte de arma de fogo de uso permitido, tráfico de entorpecente, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo. É que eu estou fazendo toda uma análise, e ao final, sendo bem objetivo, eu estou trazendo a exame que se trata de uma grande apreensão de droga. Eu digo, 850 gramas para mim é grande, não é tão somente a revelar um uso eventual ou esporádico, não sei. Uma pluralidade de réu, a complexidade de instrução, e eu estou conhecendo e denegando a ordem, senhor presidente. E, de fato, desembargador Saraiva, é uma quantidade significativa, 850, quase 1 quilo de maconha. Então, eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson, também, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O número 5, senhor presidente, número final 05750, Tiago Bruno Filgueira Acioli e Alberto Matheus Bezerra Fernandes, impetrante e paciente, respectivamente, a origem é 11ª Vara de Natal.
a hipótese de roubo circunstanciado, cuja segregação cautelar é mantida na garantia, a fundamental garantia da ordem pública, presente o requisito da custódia, condições pessoais irrelevantes por si só, justificar a concessão da liberdade provisória. Eu estou conhecendo, senhor presidente, e denegando em consonância com a 12ª. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson, também, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. E o último, senhor presidente, número 6, Lídia Rocha Mesquita Nóbrega e Carlos Rafael Prachedes, impetrante e paciente, respectivamente. Número final do HC 09411, hipótese de roubo majorado, custolateado de decisão bem fundamental na garantia da ordem pública, presente o requisito da custódia, excesso de prazo, gestão processual com trâmite regular em face da pluralidade de réus, razoabilidade da tramitação de prazo. Eu estou conhecendo e denegando em consonância com a 27ª PJ. Eu acompanho Vossa Excelência, PJ não, desembargador Procuradoria, Gilson também. Promotoria, isso é a 3ª PJ. Julgado a unanimidade nos termos do voto do senhor relator, desembargador Gilson Barbosa. HC não tem habeas corpus. Eu tenho um embargo, Vossa Excelência parece que tem um embargo também, né? Não, na verdade eu tenho aqui Uma leitura de acordo. leitura de acordo que passou despercebida aqui. Eu ia sugerir... E eu mas vou aproveitar aqui a oportunidade, no agravo interno em habeas corpus, número 2017-19-822, disto 8, em que é agravante aqui, letrinhas, advogada doutora Milena da Gama Fernandes Canto, e que Milena Espordi. processo Milena Espordi, cara. tem o seguinte acordo. O acordo dos desembargadores que integram a Câmara Criminal deste Agreste Tribunal de Justiça a unanimidade de votos em conhecer e negar provimento ao presente agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Então, feita a leitura, eu não tenho feitos que independem de pauta. Eu tenho, senhor presidente, embargo de declaração e apelação criminal, é o embargante Adriano César Faustino da Silva e advogado Flaviano da Gama Fernandes, embargado do Ministério Público. Embargo declaratório em apelo criminal, como dito, associação para o tráfico, alegativa de omissão, mera tentativa de rediscutir o mérito da causa, impossibilidade pela via eleita, precedente desta Corte, STJ, conhecimento, senhor presidente, e rejeição. Eu acompanho o desembargador Gilson também, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Então, desembargador Gilson, tem algum que independe de pauta? Não. Então, iniciemos aqui a pauta anterior. É o apelo criminal número 2017-7141, disto 0, origem, Vara Única da Comarca de Cruzeiro, apelante Laércio Ferreira de Moura, advogada doutora Cátia Maria Lobo Nunes. Eu sou o relator, desembargador Gilson é o revisor, e em 12 de dezembro de 2017 restou anotado que, após o voto vista do desembargador Saraiva Sobrinho, dando provimento ao apelo divergente do relator, pediu vista dos autos do desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Está em mesa, sim, e eu quero dizer a Vossas Excelências que acompanham o voto divergente. Então, a Câmara Criminal, por maioria, deixe-me só aqui para eu me recordar. É aquela imputação de tortura, que eu entendi que não era classificação. tortura. O policial foi chamado na cidade, eu acho, Jardim de alguma coisa, para resolver um problema que a guarnição não tinha resolvido. Ele pedia E ele absolução. foi condenado por tortura. Certo. Né? E nós, pelo menos eu estou entendendo agora, que não houve tortura, foi uma lesão sim, porque não houve efetiva vontade de fazer. Foi quase que uma defesa na prática, na garantia de prender o cidadão. E o provimento importa na absolução. Foi total o provimento. É isso. Porque eu estou aqui só na papeleira. Até torna-se prescrito. Ainda tinha mais esse elemento que eu nem... Né? Então, a Câmara Criminal, por maioria, conheceu e deu provimento ao apelo nos termos do Foi desclassificado para lesão corporal, né? do voto do desembargador Saraiva Sobrinho. Mas aí fica redator para o acordo o desembargador Gilson, né, que é na sequência. É aquelas incongruências que temos aqui no nosso regimento. Então, julgado o primeiro, vamos ao segundo.
Apelação criminal número 2017-2104, distrito 4. Origem, 10ª Vara Criminal da Comarca de Natal. Apelante, Dalmo Henrique Medeiros de Moraes. Defensora Pública, doutora Vanessa Gomes Álvares Pereira. Relator, desembargador Gilson. Revisor, desembargador Saraiva. E que em 12 de dezembro teve o julgamento suspenso após o voto vista do desembargador Glauber Rego, acolhendo preliminar de nulidade processual decorrente de produção ilícita de prova, com o parecer oral da doutora Darcy de Oliveira, segunda Procuradora de Justiça, e do voto divergente do desembargador Saraiva Sobrinho, rejeitando a preliminar. O julgamento foi suspenso para que o relator pudesse melhor analisar a matéria. Tá em mesa, foi feita a análise em mesa, sim, e eu acompanho o voto divergente de Vossa Excelência. Então, neste caso, aí já está com o acordo, vai acompanhar. Vai voltar em gabinete para ser trazido na próxima sessão. Então, O mérito, né? não, o mérito não, a preliminar acolheu. Foi acolhido. Acolheu a preliminar. Eu reanalisei direitinho e acompanhei a Câmara matou então. A Câmara Criminal, por maioria, acolheu a preliminar de nulidade processual decorrente de produção de prova ilícita. Suscitada pelo desembargador Glauber Rego. Suscitada pelo desembargador Glauber Rego. Vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, que a rejeitava. Acórdão fica para a leitura na sessão seguinte. E essa nulidade, ela importa, obviamente, na absolvição lá. Não, a nulidade, porque eu não estou aqui com o processo, desembargador Gilson, mas a nulidade importa no retorno dos autos. Deixa eu só ver aqui. Consertaram a impressora aí? Não acredito, não. Não. Câmara Criminal, por maioria, vencido o desembargador Saraiva Sobrinho, acolheu a preliminar de nulidade da sentença, devendo o processo retornar ao juiz de origem para que outra seja prolatada, não considerando as provas declaradas, consideradas ilícitas no julgamento aqui na Câmara Criminal. Então, vencido. O protesto ajuntado, já deferida a juntada, e se eu não estou enganado, já foi feito. Por favor, veja aí. Porque com essa decisão o processo voltaria ao primeiro grau. Volta ao primeiro grau. E aí vai ser prolatada uma nova sentença sem ser considerada aquelas provas que foram consideradas ilícitas. Cartão, né? Aquela questão da Receita Federal que fez o encaminhamento direto sem que tenha sido autorizado. Já está deferida a juntada, desembargador Saraiva. Então vamos na sequência. O terceiro o apelo criminal número 2017-16.719-9. Origem, Vara Criminal da Comarca de Pau de Serras. Aqui está equivocado, agora não é mais criminal, é a terceira vara lá. Apelante, Francisco Ricardo da Silva. Advogada doutora Gigliola Edésia Diógenes de Freitas Chaves. Eu sou o relator, desembargador Gilson, o revisor, e que em 19 de dezembro de 2017 restou anotado que a Câmara Criminal, unanimidade de votos, em consonância com o parecer oral da Procuradoria de Justiça, acolheu a preliminar de não conhecimento do pedido de justiça gratuita suscitado de ofício pelo relator. No mérito, após o voto do relator, em consonância parcial com o parecer da 5ª Promotoria de Justiça, conhecendo e negando provimento ao apelo, pediu vista dos autos antecipadamente o desembargador Saraiva Sobrinho. O desembargador Gilson declarou aguardar o voto vista. Está em mesa, desembargador Saraiva? Senhor presidente, está em mesa é um caso de uma pretensa estupro menor vulnerável. E eu digo o seguinte, naturalmente divergindo de Vossa Excelência. Acompanho o relator quanto ao não conhecimento do recurso na parte relativa à justiça gratuita, admitindo-o no demais. Quanto ao mérito, peço venha para prover o apelo. Em caso é indene de dúvida, a partir dos depoimentos da indigitada vítima e dos seus familiares, o estabelecimento de uma relação amorosa entre R.A.D.O. e o acusado,
havendo, frise, volitividade de ambas as partes. Por frisar que os depoimentos entre parentes testemunhais e vitimários, transcritos pelo eminente relator, desembargador Glauber Rego, em seu voto reflete e retrata muito bem essa realidade, sendo sua reprodução por hora deficiente, sob pena de se incorrer em tautologia. Dr. Borno, ainda do acervo probante, é possível se extrair dados por demais importantes aos delitos da causa, porte físico da ofendida, os quais evidenciam a ocorrência de erro de tipo. Nesse particular, a propósito merece realçar as próprias falas da vítima e da sua genitura, quando em juízo admitir a existência de traços físicos incompatíveis com a idade de um adolescente de 13 anos. Resumidamente, ela tinha 13 anos no papel. Tal realidade é reforçada quando se considera que na data do suposto estupro, a menor se achava a 11 dias de completar 14 anos. Dando-se credibilidade ao papel, estava há pouco mais de 11 dias. Logo incidindo na espécie, dúvida objetiva e justificável quanto a tais elementos do tipo, por força do indulto pro réu, é de ser aplicado ao caso o artigo 20 do Código Penal. Eu reproduzo aqui, pediria venda para essa corte, quando instada a se manifestar sobre o tema congênero, assim se comportou. Eu trago, inclusive, um acordo aqui da lavra do desembargador, então juiz convocado, Arthur Cortez, que ele diz estupro de vulnerável, acervo probatório, insuficiente a demonstrar a ciência da idade real da vítima pelo acusado. A absolvição por erro de tipo que se impõe. Digo eu, citado precedente, repito, tratava de episódio muito assemelhado ao hora examinado, consoante se extrai dos seguintes excertos. Trata de recurso de apelação interposto frontal em face à sentença do juiz tal, pela prática de delito de estupro de vulnerável, sendo aplicada a pena de 15 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente em fechado, pleiteando sua absolvição por erro de tipo e de forma subsidiária, a redução de sua pena e mudança do regime de cumprimento. De fato, no caso em apreço, a matéria-doria de delito restaram comprovadas diante da afirmação da vítima e da sua confissão do próprio acusado da prática da imputação que ele foi feita, ambas realizadas perante o auto policial e ratificadas em juízo. Porém, constata-se que o apelante não tinha ciência da real idade da vítima, tendo agido acobertado pelo Instituto do Erro de Tipo. Então, a minha linha de ações nesse sentido, eu peço ainda para não prosseguir. Mais adiante, sobre a mesma temática, muito bem pontuou o relator. Embora, a princípio, reconheça a inexistência do valor do consentimento de menores para invalidar a denominada presunção de violência, o caso aqui é, de certa forma, distinto. Não enxergo presente o dolo do apelante em manter relações sexuais com o menor de 14 anos, pois, como já dito, o mesmo não tinha conhecimento da idade da vítima diante da sua aparência física avantajada. Sobre erro do tipo, a doutrina de Júlio Fabrício de Milabete, que ele reproduz. Prossigo eu, desembargador, já evitando aqui reproduzir o que já reproduzi nos autos, eu digo que mencionado entendimento apenas reforça o rol de outros julgados desta Câmara, como se vê ilustrativamente o seguinte aresto. Trago o desembargador Gilson, 2016, exatamente nessa definição de idade da vítima, e também do desembargador Glauber, 2013, naquilo que interessa, foi reproduzido aqui nos autos. A alegação de que eu tinha plena ciência da idade real da vítima, não estando acobertado pelo exculpante de erro de tipo, etc, etc. Prossigo eu. Na hipótese, não se desconhece a jurisdição atual do Colégio do STJ, firmada pela presunção absoluta do artigo 217-A. Todavia, assaz comum e usual equívoco hermenêutico, imputado por vários tribunais do país, ao se conferir contornos inflexíveis ao recurso repetitivo paradigmático. Com efeito, acaso se dispense mais alguns minutos de leitura ao RESP 1480-881, observe-a que o próprio relator, à época, admitiu sim a possibilidade de se analisar situações outras a afastar a configuração do delito, retirando-lhe o caráter peremptório tão enaltecido em julgamento sobre o tema, e então enfocado sobre a falsa premissa da presunção absoluta de violência. Em artigo intitulado, o STJ não impediu a análise do desvalor da conduta do crime de estupro vulnerável, fecho aspas,
O doutor Tiago Baldano é juiz da 2ª Vara Criminal do Júri da Infância da comarca de Assis, São Paulo, discorreu exatamente essa temática. Eu reproduzi isso aqui já em outros votos. É do conhecimento da Corte. Eu pediria vênia para só dizer o seguinte: disse ele, no seu artigo, é de se admitir no terreno do debate lateral a possibilidade de que, em hipóteses muito excepcionais, como o caso do casal de namorados que mantém desde a infância e a adolescência de ambos, relacionamento amoroso, resultando em convivência estável após o rapaz completar 18 anos, e que, a depender das peculiaridades do caso, o direito penal não se encontra solução proporcional para responder a situações que tais. Portanto, nem mesmo a fixação da tese pelo TJ apagou a chama das discussões acerca da tipicidade. Eu faço uma reprodução bem eficaz, pelo menos dentro do que eu penso. Reproduzo Sua Excelência mais uma vez, quando ele diz aqui: ocorre todavia que, ao contrário do que possa fazer crer uma leitura apressada da decisão do STJ, o crime do artigo 207-A do Código Penal não pode ser considerado como um delito de mera conduta, já que, mesmo para os crimes de perigo abstrato, deve existir periculosidade da ação, um risco como pressuposto do justo tipo. Isso significa dizer que todas as condutas absolutamente inócuas a lesar o bem jurídico protegido, ainda que abstratamente, não poderão ser consideradas materialmente típicas, não se cogitando de seu desvalor, ainda que formalmente se subsuma ao tipo penal incriminador. Resumidamente, aquilo que eu tenho definido aqui na Câmara, a questão não é matemática, tem menos de 13, tem menos de 14. É se houve uma convivência, se houve uma intenção amorosa, se houve uma recepção da família, e me parece que nesse caso aqui está presente. Então, senhor presidente, pedindo vênia a Vossa Excelência, eu provejo recurso para absolver o apelante da imputação que lhe foi feita, utilizando o 3866. E peço a juntada das razões. Juntada deferida. Desembargador Saraiva, eu estava aqui refletindo sobre a possibilidade de suspender o julgamento e levar o processo em gabinete para uma melhor reflexão. Mas, porque justamente são os casos em que eu faço aqui o distinguish lá do que foi já decidido de forma consolidada no STJ, de quando se tem dúvidas a respeito da idade da vítima, né, que não tenha nos autos essa definição de ser ela menor de 14. Mas aqui no meu voto, eu pedi e agradeço, eu destaco que ela disse ao acusado que tinha 13 anos de idade e que nem mesmo embora não seja relevante, mas nem mesmo essa harmonia, esse namoro tinha o aceite da mãe, que diz ela que no dia que identificou, ela bateu na porta do quarto, ouviu um cochichado no quarto da filha e foi lá, bateu e perguntou quem estava no quarto, né? E aí ele saiu correndo do quarto da filha, inclusive deixou uma faca e a sandália. Então, nem mesmo nesse aspecto ele se amolda. Então, de modo que aqui está dito aqui na sentença, as palavras da mãe da vítima, que a vítima estava, abro aspas aqui, destaco o seguinte, que a vítima estava, vamos lá, já a testemunha Rita Alves de Oliveira relatou que no dia do fato estava dormindo por volta da meia-noite quando ouviu um cochichado no quarto da filha, que se levantou e pediu para a filha abrir a porta, que a vítima estava nua, que perguntou quem estava no quarto, sendo que a vítima negou, que verificou no quarto e viu o acusado escondido no canto da cama, que o acusado correu, que o acusado deixou para trás uma sandália e uma faca, que não se recorda a idade da filha no dia do fato. Mas a idade... A mãe não sabia a idade da filha. Não, que ela não se recorda a idade da filha no dia do fato. Mas aqui, com relação à idade, que o acusado pediu à mãe, palavras dele, pediu à mãe para não denunciar, que depois nunca mais teve contato com o acusado,
que a depoente disse para o acusado que tinha 13 anos. Então ela disse, ela disse para ele, né? A vida, né? Então, com relação à idade, ao conhecimento de que ela tinha idade inferior a 14, foi bem destacado nos autos. Então, pedindo, lógico, respeitando a divergência de Vossa Excelência, eu mantenho a minha posição no sentido de negar provimento ao recurso. O desembargador Vossa Excelência inicialmente falou que ia levar para reestudar. Eu imaginei, mas aí fazendo a... Eu peço vista, então. Após o voto vista do desembargador Saraiva Sobrinho, conhecendo e negando provimento ao apelo, pediu vista dos autos o desembargador Gilson Barbosa. Eu dei provimento ao apelo, peço que o recurso foi dele. Dando provimento, eu aqui nego provimento, desculpa. Recurso em sentido estrito, número... Não, isso aqui tem a suspeição do desembargador Saraiva Sobrinho, foi convocado, Ana? O desembargador Vigílio confirmou. Confirmou a presença, então veja com ele aí, por favor. Segundo. O segundo, agravo em execução criminal número 2017-18-569, relator desembargador Saraiva Sobrinho. Está em mesa? Senhor presidente, em mesa agravante Ministério Público, agravado BJ de OR, agravo em execução, redução da pena por estudo, designação recursal lastrada da impossibilidade do benefício por aprovação parcial do Enem, que seja sistemática da norma em sintonia com o preceito da proporcionalidade e razoabilidade, interpretação extensiva in bona parte, vedando bis in idem, espírito da lei que visa a ressocialização do condenado, deciso mantido, precedente do STJ, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento do recurso do MP. Eu acompanho, Eu desembargador também. Gilson também, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Terceiro, apelo criminal número 2016-2971, disto 7. Pois não, senhor presidente. Eu sou o relator, não, desembargador Saraiva é o relator e eu sou o revisor. Está em mesa? Em mesa, senhor presidente. Apelante, apelado Ministério Público, apelante CB do S, AF da S e apelado JCG. São dois recursos distintos, senhor presidente. É roubo duplamente majorado em concurso formal, do apelo do parquê, tese almejando a responsabilização de terceiro, encontrado no interior do veículo roubado, inexistência de prova da participação desses envolvidos na abordagem às vítimas, depoimento das assaltantes identificativo de apenas 2 agentes, não 4 ou 5, por ocasião da prática delitiva, conhecimento e desprovimento. Do apelo de CB das S e AF da S, revisão da dosimetria, notadamente na primeira fase, em particular quanto à primariedade de CB na S, elementos fatos são pesados pelo juiz da cor que culminaram com a exasperação da pena base. Critério discricionário do magistrado, não revelando viés de injustiça. Reconhecimento de crime único, impossibilidade de adiantar a ocorrência de concurso formal próprio. Precedência do STJ, conhecimento, senhor presidente, e desprovimento em sintonia com a 42ª Promotoria, substituindo a 4ª PJ. Eu acompanho Eu Vossa acompanho Excelência, também. desembargador Gilson também, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Quarto, apelo criminal número 2017-4898-5, mesmo relator, mesmo revisor. Ok, senhor presidente. Em mesa, apelante Sandro Francisco da Silva e apelado Ministério Público. Mas o feito Saraiva, a por gentileza, não está disponibilizado. Do terceiro, pula para o quinto. terceiro, intimado defensor da TIA. Pula para o quinto. Ah, ok. Então, esse é o quinto? O 4 não mesa? Não Não mesmo. mesa. Não mesmo, não mesmo. Esse é o quinto que eu falei, senhor José de Mipibu. Espera aí, eu vou Pode identificar. identificar. Só um instante. É o quinto agora, né? O quinto, 4 não mesa, o quinto. Apelo criminal número 2017-14-212-8. Mesmo relator, mesmo revisor. Senhor presidente, apelante Sandro Francisco da Silva e apelado Ministério Público, trato entorpecente, acervo probatório insuficiente a caracterizar a mercancia, desclassificação que se impõe, artigo 28, remessa dos autos aos jurados criminais por força do artigo 383, precedentes, conhecimento, senhor presidente, e provimento em Eu dissonância. acompanho com a Vossa segunda. Excelência, desembargador Gilson também, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. Sexto, apelo criminal número 2017-53-56-1, mesmo relator, mesmo revisor.
apelante WSTA, apelado Ministério Público, apelação estupro de vulnerável, matéria de autoria cabalmente demonstradas, acervo probatório constituído dos prints das conversas travadas pelo Facebook entre acusado e vítima, bem assim das motivas da ofendida, sua genitora, policial militar e da agente do Conselho Tutelar, em procedência da tese absolutória, menor de características físicas pueris visíveis e no ocorrente de erro do tipo, sentença mantida, conhecimento, senhor presidente, desprovimento. Eu Adiante. acompanho, Acompanho desembargador também. Gilson, também julgado à unanimidade no termo do voto do relator. 7. Apelo criminal número 2017-15-4893. Mesmo relator, mesmo revisor. Apelante Roberto Clementino de Souza e apelado Ministério Público, porte ilegal de arma de fogo, princípio da insignificância, crime de perigo abstrato, inaplicabilidade da bagatela, laudo pericial, necessidade de exame para atestar a potencial adesiva da arma, desclassificação para o delito de posse, artigo 12 do Estatuto de Desarmamento, revólver encontrado no interior de veículo, elementar do tipo não configurada, impossibilidade, estado de necessidade, perigo iminente não demonstrado, inviabilidade da excludente, erro de proibição, plena consciência do agente acerca da ilicitude, excludente de culpabilidade não vislumbrada, precedente, deciso mantido sobre conhecimento e desprovimento em consonância com a segunda PJ. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Gilson, também julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 8º, apelo criminal número 2017-16-087-2, mesmo relator, mesmo revisor. Poliana Cristina Bezerra, apelante, apelado Ministério Público, furto majorado, material de autoria configurada, declarações das vítimas prestadas de forma harmônica e coesa, especial valor conferido a esse meio de prova, em consciência das teses absolutória e desclassificatória, deciso mantido precedente da Corte, conhecimento e desprovimento em sintonia com a 5ª PJ. Eu acompanho, desembargador Gilson, também julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 9º, apelo criminal número 2017-94-41-8. Desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva é o revisor. Está em mesa e é um caso de roubo duplamente majorado e corrupção de menores. Eu conheço parcialmente do recurso para dar provimento. É questão de ajuste aqui. O recurso para reduzir a pena aplicada para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, mantendo incólume os demais termos da decisão do primeiro grau. Revisor. Acompanho, senhor presidente. Eu também, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 10º, apelo criminal número 2017-10-061-8. Desembargador Gilson é o relator, desembargador Saraiva é o revisor. É o caso de estupro de vulnerável, como diz o desembargador Saraiva, tentado em continuidade delictiva e lesão corporal leve em violência doméstica. O recurso é conhecido e desprovido, em consonância com o Ministério Público. Revisor. É o 10, né, senhor presidente? Isso. Acompanho, senhor presidente. Julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 11º, apelo criminal número 2017-14-2829. Desembargador Saraiva é o relator e eu sou o revisor. Em mesa, apelante João Suassuna, apelado Ministério Público, receptação e falsidade ideológica, matéria de autoria configurada, acervo probante constituído de depoimentos testemunhais e laudos periciais, inconsistência da tese absolutória, dosimetria, circunstâncias judiciais pautadas em fundamentação inidônea quanto à culpabilidade e motivos, redimensionamento que se impõe, conhecimento e provimento parcial, então somente para redimensionar a pena, senhor presidente. Eu acompanho o desembargador Gilson. Desembargador Gilson, como voto, Vossa Excelência, acompanha, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. 12º, é o apelo criminal número 2017-16-7993. Eu sou o relator e não tem revisor. E neste trata-se de homicídio culposo. O recurso é do Ministério Público. A sentença foi, obviamente, absolutória. E eu digo que a velocidade do carro da vítima acima da permitida demonstrada através de laudo mostra que a culpa do acidente se deu por sua exclusividade
de modo que eu conheço e nego provimento ao apelo do Ministério Público. É como voto o desembargador Gilson Barbosa. Acompanho. Saraiva Sobrinho, Também acompanho, senhor presidente. julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. E agradeço a presença aqui do desembargador Vigílio Macedo, que convocado para atuar em substituição ao desembargador Saraiva Sobrinho no julgamento do recurso em sentido estrito. É o primeiro processo da pauta anterior, recurso em sentido estrito número 2017-16390, dígito 2, a origem, terceira vara criminal da comarca de Mossoró, que tem como recorrente João Newton da Escoça Júnior, advogado Dr. Daniel Vitor da Silva Ferreira. Eu sou o relator, não tem revisor e, mais uma vez, agradeço ao desembargador Vigílio pela presença. E o meu voto, eu vou tentar resumir, desembargador Vigílio, qualquer questionamento, vamos aqui ao debate. Ele tem a seguinte emenda: penal, processual penal, recurso em sentido estrito, crime de ordenação de despesa não autorizada, artigo 359-D do Código Penal, pretensão de extinção da punibilidade pela prescrição, afastado em relação aos crimes consumados entre agosto do ano 2016 e janeiro do ano 2017, não transcorrido o prazo prescricional relativo à pena máxima em abstrato para o tipo penal entre a data do fato e o recebimento da denúncia, segmento da ação penal que se impõe, eu conheço e nego provimento ao recurso em harmonia com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça. É como voto o desembargador Gilson. Como vota, Vossa Excelência? Eu li o voto de Vossa Excelência antecipadamente e acompanho. Desembargador Vigílio Macedo. Também acompanho Vossa Excelência. Então, proclama o resultado da Câmara Criminal à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Mais uma vez, agradecendo a presença do desembargador Vigílio Macedo, às 9h20, declaro encerrada a sessão da Câmara Criminal.